Olá, estamos começando mais um programa MF-Sul Entrevistas aqui na TV Sul. E hoje, nessa manhã, claro, uma manhã ensolarada, fria, bastante fria, e estamos nós aqui, debaixo de alguns pés de árvore. Vamos jogar um pouquinho de conversa fora nessa manhã e hoje nós temos um convidado especial. O nosso convidado hoje é Aldo Vilso Valêncio. Aldo Vilso Valêncio. Bom dia, senhor Aldo Vilso Valêncio. Bom dia. Aldo Vilso Valêncio, de onde vem esse camarada? Esse camarada Aldo Vilso Valêncio, ele vem do Morro da Fumaça. É natural daqui? Eu sou natural do Morro da Fumaça. Natural de Morro da Eu Fumaça? sou. Nasci em Morro da Fumaça no ano de 1941. 1941. 1941. Eu nasci aqui, me batizei aqui, me registrei aqui, e os meus pais eram de Jaguaruna, me levaram embora para Jaguaruna, eu fui pequeno de colo para Jaguaruna. E morei em Jaguaruna até os 17 anos. Com 17 anos, com 14 anos, eu perdi a minha mãe. Eu não perdi. A gente diz que perde, mas não perde. Deus levou. Só que aí eu fiquei com meu pai. Depois que eu fiquei com meu pai, nós vivíamos em casa com meu pai em 10 irmãos. Em 10 irmãos? Em 10 irmãos. Só que aí minha mãe morreu, meu pai ficou com nós, tudo bem. Era aposentado da Estrada de Ferro. Naquele tempo, na Estrada de Ferro, vocês sabem quanto é que meu pai ganhava para sustentar da família toda? Não faço ideia. R$1. R$1? R$1. O que era R$1? Valia o quê naquela época? R$1? Naquele tempo dele, R$1, se fosse hoje, era R$1.000. R$1.000. Era R$1.000. Mas ele dava conta de tudo e sobrava dinheiro para ele no fim do mês. Só que aí, depois então, quando a minha mãe morreu, ele casou com outra. Quando fazia 9 meses que a minha mãe era morta e ele estava casado com outro, aquela morreu também. O meu pai desnorteou e deixou nós em 6 irmãos. Quer dizer, os outros tinha 4 mortos e os outros já tinham casado. Ficou eu, mais velho, depois dos mais velhos do que eu, que já tinham casado, ficou eu mais velho. Para sustentar de 5, 6 comigo. Assumiu o compromisso da família? Assumi. Que idade tu tinha nessa época? 14 anos? Eu tinha 14 anos. 14 anos. Só que aí, o meu pai abandonou nós e trancou a venda onde comprava, ele trancou a venda para não vender fiado para nós. E ele foi embora para Porto Alegre e deixou nós. Poxa vida. Eu fui obrigado, com 14 anos, a arrumar um serviço para sustentar dos meus irmãos. Que ela era tudo mais pequeno. A minha irmã, aquele meu irmão que mora na Coab, ele tinha 5 anos. E a minha irmã mais nova tinha 3 anos. Mas, tu sabe como é que eu aguentava os meus irmãos? Como é que era? Eu arrumei um serviço de servente. Eu trabalhava de servente, então eu fazia assim, ó, o meu serviço era esse. Eu pegava, na segunda-feira eu trabalhava o dia todo, terça-feira eu trabalhava até meio-dia eu vinha em casa almoçar, chegava em casa, estava um chorando para lá, outro chorando para cá, outro para lá. Eu perguntava para ele, o que é que vocês têm? Nós estamos com fome. Eu escrevi um bilhete e dizia para o Gilson, que é o meu irmão mais novo. E o padrinho dele era o meu patrão. Eu dizia, tu leva esse bilhete lá pro meu patrão, teu padrinho, para ele mandar o dinheiro. Ele ia lá, entregava, ele mandava o dinheiro de um dia e meio. Chegava em casa, mas era assim, Beto, ó, a nossa casa ficava aqui e tinha uma rua no meio, do outro lado era a casa da minha avó. Só que o que é que eu ia fazer, que eu não sabia nada de negócio de comida. Eu ia lá na casa da minha avó, chegava lá e dizia para ela, ó, eu tenho dinheiro aqui, não sei o que é para comprar, a senhora diz o que é para comprar, que eu estou chorando com fome. Ó, tu vai lá na venda, tu compra isso. Eu ia lá na venda, comprava. Vinha embora, chegava em casa, ela fazia, eles comiam, eles iam brincar. E eu não podia mais trabalhar, que já tinha passado a minha hora. Ficava sentado em casa. Quando chegava quarta-feira, eu ia trabalhar o dia todo
quinta-feira eu trabalhava até meio-dia. Eu levei 6 meses nessa vida. 6 meses. No fim dos 6 meses que eu levei essa vida, eu disse... E aí o meu pai resolveu e veio embora de volta. Aí veio embora. Aí veio embora e digo, agora melhora. E agora ele abre as vendas, vai comprar, meus irmãos não passam mais fome. Aí eu fiquei em casa. Aí ele ficou, casou com outra mulher. Aquela outra mulher ele ficou só 3 dias. Mandou embora. Aí tá, ficou. Quando foi dali um pedaço, apareceu outra mulher lá. Outra mulher. É. Se juntou com ele. Casou com meu pai. Não tinha filho, só ela tinha filho. Ela era casada, ela deixou o marido dela lá em Tubarão. E veio embora para se juntar com meu pai. Aí depois, tá, então estava junto, ela era boa para nós. Ela era boa. Mas quando começou a vir filho dela com meu pai, nós passamos a não ser mais bom para ela. Que aí ela a preferência era do filho. Era do filho, tá. Aí quando eu tinha 16 anos, não, com 15 anos, antes dos 15 eu saí e fui trabalhar em Criciúma. Fui lá para pegar o serviço na mina, porque eu pensei assim, eu estou com 15 anos, eu sou novo. Se eu arrumar um serviço lá e eu começar a trabalhar lá, quando eu tiver com 30 anos eu estou aposentado da mina. Beto, eu fui para Criciúma, fui lá, cheguei lá, parei na casa da minha tia. Tinha uma tia que morava lá no Santo Antônio. Fui lá, parei na casa da tia, falei com ela, ela me deu o lugar, eu parava lá, arrumei serviço. Eu comecei a trabalhar lá numa quarta-feira. Quando chegou na sexta, aí quando chegou, trabalhei quarta. Certo. Quando chegou sexta-feira, era bem do lado da casa de uma macumbeira. E a macumbeira tinha umas filhas que estavam dando na minha. Aí eu digo, tô chegando, né? Opa! Eu digo, tô chegando. Sou novo no pedaço. Não sou bobo, sou novo, sou solteiro. Ela também é solteira, então vai dar certo. Aí eu fui. Aí tá, fiquei. Quando chegou na sexta-feira, elas estavam fazendo saravá, a mãe dela estava fazendo saravá lá e tava assim, ó. Aí o meu primo estava junto com o meu primo e dizia assim, vamos dar uma olhadinha ali. Eu digo, vamos. Ver como é que funciona esse Ver negócio. como é que funciona. Cara, que eu cheguei na porta, eu olhei, um cara sentado no chão, mas Beto, sem mentira nenhuma, o cara não tinha cabelo na cabeça. E eu fiquemos na porta só olhando. O cara com uma espada de pau assim, ó, desse tamanho assim, ó. E ele sentado no chão, naquele saravá dele, né? Olhava assim, Beto, ele pegava aquela espada aqui, puxava daqui, mandava em cima da cabeça. Eu digo, puta lá. Coisa louca. Tá louco, será que não se machuca? E fiquemos, olhamos. Quando estava quase terminando, a velha chegou para nós, para mim e meu primo. Aqui, ó. Esse aí que está na porta aí com os olhos arregalados, vem aqui para dar um passo. Eu disse assim, meu primo, olha, ela está te chamando para te dar um passo, ó. Aí diz ele assim, não, meu, ela está chamando, é tu. Eu digo, eu não, é tu. É tu que ela está chamando. Tá. Aí ele não quis ir, eu digo, aí, mas é tu, ela está chamando, é tu. Eu digo, então já estou dando passo. E saí e fui embora. Saí e fui embora. Não sou daquilo ali. E cheio de espada batendo na cabeça. Digo, dá uma paulada naquela na minha cabeça, eu caí duro. Aí saí, fui embora. Aí sábado não trabalhei. Domingo não trabalhei. Segunda eu fui trabalhei. Terça eu fui trabalhei. Quarta eu fui trabalhei até meio-dia. Quando chegou meio-dia, eu viemos em casa almoçar. Eu cheguei em casa, almocei e voltei para trabalhar. Eu cheguei na frente da casa do cara, onde eu ia pegar o caminhão para ir para o serviço. Beto, eu me sentei, quente, um dia quente, era verão. Eu me sentei encostado da cerca lá para esperar o caminhão e fiquei.
E fiquei. A dor de cabeça era tanta, que eu não me aguentava. E o frio, e eu tremendo de frio. Aí o cara, quando o cara saiu, que veio para frente para pegar o caminhão, chegou, ô negão, o que é que tá fazendo aí? Eu digo, não, eu tô assim. Não, tu não vai nem trabalhar. Chamou a mulher, bota um colchão ali na sala e um travesseiro que ele vai deitar e bota a roupa de cama nele. A mulher preparou tudo lá e eu fiquei deitado, Beto. Naquela cama, naquele colchão lá, eu fiquei deitado, Ela botou um cobertor, botou um acolchoado e eu tremendo de frio. Quando chegou ali, e ela me deu o remédio. Aquela mulher me deu o remédio. Quando chegou ali umas 4 horas, eu dei aquela melhorada, cheguei, agradeci ela, eu digo, eu estou indo embora, tá? E saí. Da onde eu estava para chegar na casa da minha tia, dava o quê? Uns 600 metros. Eu levei meia hora para chegar na casa da tia. Aí cheguei, a tia perguntou, eu digo, não, tia, eu estou assim. Tá. Agarrei a cama. Eu fiquei quarta, quinta, sexta, sábado e domingo de cama. De cama, sem fazer nada. Aí quando chegou no domingo de tarde, ela disse para mim, Virso, tu vai embora para casa do teu pai. Porque lá o teu pai pode fazer alguma coisa contigo, que eu não posso, porque eu tenho meus filhos, tenho meu marido para fazer as coisas, e aí eu não vou ficar te cuidando. Não, eu vou embora, tia. Pode deixar que eu vou embora. Beto, naquele tempo tinha trem, o horário. Eu saí de lá do Santo Antônio, para ir lá no Pinheirinho para pegar o trem. Eu saí de casa 4 horas da manhã. O trem passava lá às 7, no Pinheirinho. Eu levei 3 horas. 3 horas? 3 horas para chegar na estação. Quando disse assim, cheguei na estação no Pinheirinho, que eu subi em cima da estação, o trem encostou. Eu embarquei no trem. Do jeito que eu embarquei lá no Pinheirinho, eu desembarquei em Jaguaruna. Desembarcou em Jaguaruna. Em Jaguaruna. Nós estamos, a nossa conversa hoje com Alno Wilson Valêncio, o popular Chimba. Isso, o popular Chimba. Ninguém conhece o Chimba por Alno, ninguém conhece, né? Que Alno? Todo mundo vai perguntar onde é que mora esse Alno. É algum extraterrestre, né? Então, é o Chimba, o popular Chimba, hoje é o nosso convidado. Então, tem alguém, Rally? Vamos lá, quem está conosco? O pessoal está só acompanhando lá. Estão acompanhando? Então tá certo. Gente, olha, quer dizer que o nosso programa, hoje o oferecimento é da Euroconstruções Residencial Rafaela. O mais novo empreendimento da empresa é no loteamento Viládio do Doro. Apartamento 77 metros quadrados, amplo acabamento, todo cercado. Uma entrada única. Você tem direito à garagem para colocar o seu carro, isso mesmo. E certamente você vai adorar o ambiente. Fica aqui em Morro da Fumaça, você de qualquer lugar do Brasil ou do mundo que está pensando em vir, para quem foi para o exterior, ganhou um dinheirinho, está pensando em vir e adquirir o seu apartamento, lugar para morar, então é no loteamento Viládio do Doro, aqui em Morro da Fumaça. É da Euroconstruções Residencial Rafaela. Todo o endereço aí no nosso canal, tá certo? TV Sul Comunitária, MF Morro da Fumaça, LinkedIn da TV Sul, YouTube da TV Sul, nosso site da TV Sul. Então, você procura qualquer canal da TV Sul, você encontra aí todas as informações e entre em contato já, ligue para lá, conversa lá com o Minato, conversa com a rapaziada toda e certamente você vai fazer um ótimo negócio aqui na cidade de Morro da Fumaça, tá certo? Quero falar para você também da loja Cantinho das Flores, isso, loja Cantinho das Flores, aqui em Morro da Fumaça também. Olha, na véspera dos Dias dos Pais nós iremos sortear uma cesta de café sensacional, isso mesmo. Então, mas eu quero convidar você para visitar a loja. Isso fica próximo ao semáforo de Morro da Fumaça, sinaleiro, semáforo, do outro lado, você bem em frente ali, enfim. Você pode também, procura aqui no nosso canal, ligue para lá, eu procuro aqui o telefone do nosso canal, embaixo desse vídeo aqui, também você vai encontrar dessa nossa entrevista aqui hoje, você encontra também os anúncios da loja Cantinho das Flores, onde você vai poder, além de dar o café da manhã, dar outros presentes também que a André e toda a equipe da Cantinho das Flores está preparando para você.
Não esqueça, ligue para lá, busque aqui o endereço, ligue para lá e encomende já a sua cesta de café. Isso mesmo. Tem que ser rápido, porque tudo é muito corrido e as vendas, de acordo com o André, estão sensacionais. Você, até pelos preços e qualidade, né? Dos produtos que tem aí para os Dias dos Pais lá na loja Cantinho das Flores. Endereço aqui no nosso canal, também nos nossos canais. Quem tá errado, né? Para Rose Lima. Rose Lima, muito obrigado, um abraço, muito obrigado. Para Pedra Salute de Souza. Pedra Salute de Souza, um grande abraço, muito obrigado também, Pedro. Tem gente lá assistindo. Como é que é? Tem mais um pessoal lá assistindo. Tem mais um pessoal, a todos vocês, muito obrigado. Se quiser mandar um alô, dê um alô aí que nós retornamos para você, tá bom? Só dá um toquezinho aí, para você quiser participar também, então, do sorteio da cesta na véspera do Dia dos Pais, só coloca aqui embaixo. Eu quero participar. Coloca aí o telefone que nós iremos sortear na véspera do Dia dos Pais, vai ser ao vivo aqui na TV Sul. E se você ganhar, nós ligamos para você dizendo que você foi o ganhador de uma belíssima, linda e deliciosa cesta de café da manhã. Show, né? Show de bola. Quero falar também para você de Carlos Joalheiro. Carlos Joalheiro, próximo ao Colégio Princesa Isabel, do outro lado do trilho, a Carlos Joalheiro está oferecendo para você diversas opções em óculos, isso mesmo. E além de armação a partir de R$60. Vai no Carlos Joalheiro lá e o Carlos também apresenta para você diversos profissionais que vão cuidar bem dos seus olhos, tá certo? E depois, claro, você já pode ver o seu óculos com toda a qualidade, pode comprar no cartão, pode comprar no cheque, pode comprar no boleto bancário, pode comprar no crédito da loja também. Carlos Joalheiro, aqui no centro de Morro da Fumaça, endereço também aqui no nosso canal. E trailer do Chico Bento. Trailer do Chico Bento, bem próximo à Caixa Econômica Federal, agora e sempre. Entrega a domicílio na sua casa. Isso, entrega delivery, isso, entregando para você onde quer que esteja aqui em Morro da Fumaça e arredores, tá certo? Trailer do Chico Bento, o melhor lanche da cidade. Aqui também no nosso canal você encontra todas as informações. Hoje o nosso convidado é o popular Chimba, que está aqui conosco. Tem mais alguém, Harry? Bom, vamos lá, o pessoal está lá. Chimba. Depois você, então, dessa caminhada toda, você volta para o Jaguaruna. Aí voltei para Que idade você já tinha nessa época? Eu estava com 16. Eu estava com 16 anos. 16 anos. 16 anos. E E o teu pai estava cuidando dos teus irmãos? Tava, não, porque aí estava com outra Quem mulher. quem era o teu pai? Qual era o nome dele? O nome do meu pai era Hermelindo Valência, Hermelindo Valência. Ele é natural da onde? de Jaguaruna. Ele nasceu em Jaguaruna? Ele nasceu em Jaguaruna. E a tua mãe? A minha mãe era daqui do Sangão. É do Sangão, Minha do mãe era do Sangão. Sangão. Naquela época aquilo ali devia ser só uma vila, né? Não era Ali era até nem era Sangão, era Morro Rua do Fogo? Rua do Fogo. Rua do Fogo. Minha mãe morava na Rua do Fogo. Qual é o nome dela? Maria do Virgem. Hoje você é casado com quem, Chimba? Eu sou casado hoje com a Maria Terezinha Matias Valência. Tem quantos filhos? 4. 4 filhos. 4. 3 homens e uma mulher. O nome deles? O mais velho é Sebastião. Sebastião, A outra é a Ana Maria. Ana Maria O outro é Josemir. e Josemir. E o Cleomar. E o Cleomar. Os 4. Tá certo. A Célia Parisi falando, bom dia Beto, boa entrevista. O Chimba é uma figura. Não, eu já ia comentar isso. Foi bom a Célia colocar. A Célia disse, Beto, quando ele vai trazer o Chimba aí? Estou dando uma ideia. Eu disse assim, eu já estou entrando em contato com ele. Então, Célia, muito obrigado. Certamente foi uma ótima entrevista que hoje está sendo uma ótima entrevista e foi assim foi muito bom você ter indicado aí o nome do Chimba. É bem conhecido, né? Não tem ninguém que não conhece o Chimba aqui na cidade, né? Pelo amor de Deus. Chimba, naquela época, 16 anos, era só trabalho, brincadeira, brincar não tinha como, né? Aí é que era o tempo de brincar. Brincava naquela época? Fazia o que, Chimba, na época? Nós brincávamos com tudo. Com tudo. Com tudo. Bom, eu toda a vida fui de brincadeira. E também não é igual a hoje. Hoje tu não pode brincar com uma menina. E naquele tempo nós brincávamos com as meninas, junto com as meninas. Tudo junto. Fazia assim de conta que nós era tudo irmão. E o maior respeito. Tudo.
tudo, tudo, tudo. Até teve uma... Não, essa eu não vou dizer. Não, não diz, pelo amor de Deus. Essa eu não vou dizer, porque essa é muito pesada. Mas As brincadeiras eram boas, então. tudo boa, nós brincávamos com aquelas meninas, tudo lá em Jaguaruna, nós brincávamos mesmo uma coisa alta do chão. Aham. E aí tinha uma. Eu era muito sem vergonha. Era sem vergonha, filho? Eu era. É. Eu era sem vergonha, ô Beto. Eu digo assim, ó. Hoje eu olho assim, eu olho pro meu filho e digo assim, o meu filho não chega nem perto do que eu fazia. São Santos. São. Nós fazíamos, eu tinha um grupo. O mais velho era eu. Nós era de tudo, nós roubava, nós fazia o tendel naquela Jaguaruna lá, ó. Principalmente melancia, né? Que mais se roubava. Uma vez nós fomos numa roça, numa chácara de laranja. Agora vocês só vejam. Mas nós fomos apanhar laranja, mas a chácara da laranja ficava longe da casa. Longe da casa. E nós passamos por lá e fomos lá embaixo buscar laranja, a vergamota, Certo. para vender no trem. Aí nós temos lá, apanhando cada um com um saquinho. Apanhamos, daqui a pouco olhemos, aí vinha o dono do terreno. Barbaridade. Rapaz, aí vem o homem, vamos, mas nós não podíamos vir passar por aonde ele vinha. Tinha cerca de arame assim, ó. Nós passávamos naquela cerca de arame, engalhava o saco, era só amarelando na estrada ali, nós... Laranja espalhada. laranja para tudo quanto era lado. E o homem só gritava, para um morra, o quê? Vão parar? Deus me livre. Olha, perdemos quase tudo a laranja. Nós fazia coisa, Beto, digo mesmo assim, ó. Hoje eu ainda penso assim, ó, o que eu fazia com aquela turma que eu tinha. Uhum. Era o líder da turma? Nós era 6. Seis. Meu grupo era 6. 6. 6. Também se eu dissesse assim, ó, nós andávamos o dia todo na rua. O dia todinho. Levantava de manhã, tomava o café e saía. Nós só vinha em casa meio-dia almoçar. Chegava de tarde, nós ia sair de novo. Para outro lado, para ver o que é que nós ia fazer, Para ver qual era a desgraça do dia. Era. Até as vendas passavam trabalho com nós. Chimba, você nasceu em 1941. Foi. Está com 78 anos? 77. 77. Vou fazer 78 agora dia 3 de novembro. Dia 3 de novembro. Dia 3 de novembro. Dia Então 3 de novembro, se Deus quiser, completo 78. 78. Nós estávamos falando aqui em off em relação aos tempos difíceis do passado, porque nem tudo era brincadeira, tinha muita bronca também, né? Tinha. E você já contou um pouco aí da história aí, que não foi nada fácil, né? Imagina. Principalmente o que mais sofre talvez não seja os acontecimentos conosco, mas o que acontece com os irmãos da gente, com a família, né? Com os pais, né? Então o que mais faz a gente sofrer, né? Chimba, em 1941 você nasceu, lá por volta de 1950 houve a Segunda Guerra Mundial e também houve revolução entre o sul e o norte do Brasil, né? Fala um pouquinho dessa época. Era só, veio de lá, né? Veio do Nordeste. Veio do Nordeste. E veio do Rio Grande do Sul. Essa guerra civil, essa proposta de guerra civil, né? Só que eles vinham para se encontrar, aonde se encontrasse que ia dar o entreveiro. Mas só que vieram de lá, eles já estavam vindo de lá e pegando gente, né? Os de lá vinham de lá também pegando gente. Eles iam pegando tudo que tinha pela frente. Para trazer para onde se encontrasse, desce no que desce. Mas só que logo em seguida, quando eles chegaram ali perto do Tubarão e chegaram perto de Araranguá, encerraram. Ou seja, a guerra ia acontecer aqui próximo de Morro da Fumaça, então. Pra cá. Pra cá. De Jaguaruna pra cá. Pra cá. De Jaguaruna pra cá e da Içara pra cá. Da Içara pra cá. Da Içara pra cá. Quer dizer, a Morro da Fumaça e Jaguaruna ia ficar no meio do fervo. Ia ficar, já ia ficar no fervo. E ainda diz assim, ó, Beto, ó, Jaguaruna, Morro da Fumaça, Içara, era tudo um tamanho só. Era tudo do mesmo tamanho, não era? Tudo, não tinha dizer assim, ó,
como está hoje. Uhum. Morro da Fumaça mesmo, não tinha como está hoje, nem aqui, nem Jaguaruna. Que eu dizia assim, a Jaguaruna era um lugarzinho, eu trabalhei, que eu morei em Jaguaruna, morei aqui em Morro da Fumaça, como estou morando hoje, e morei na Içara. Mas era tudo pequeno e era tudo lugarzinho assim que não dava, o cara não dava valor nenhum para esse lugar aí. Chimba, tem gente que fala muito da ditadura militar, tem alguns que dizem que é bom, outros dizem que é ruim. Fala um pouquinho, você que viveu a questão da ditadura militar. A ditadura era ruim, Era ruim, Chimba? era ruim. Aquela ali foi uma das piores que teve. Da época que passou. Foi, para mim foi. Das piores pior época que teve era essa ditadura que passou aí. Ó. Essa aí era ruim, que o cara não podia fazer nada. É. Não podia fazer nada e só tinha que sofrer. Era perseguida, as pessoas eram perseguidas? Era bastante perseguido. Muita gente morreu, né, naquela época. Né? Muita gente. Olha, dá até medo o cara contar o que deu de morte. Porque tinha muita gente que quando disse assim, aí quando começou aquela revolução ali, ó, muita gente já estava se matando, porque sabia que estourar uma guerra, ia morrer muita gente. Eu digo, mas nós não. Nós era pequeno na época, nós era pequeno, nem dava bola. Nem dava bola. Hoje não, hoje é muito descansado. Agora, aquele tempo, Beto era sofrido. E tem pessoas que ainda pedem a volta da ditadura militar. Qual conselho você dá para essa gente? Mas é porque eles não sabem o que é. Eles não viveram a época. Não viveram na época. Eles não viveram na época. Porque se eles vivessem na época... Para ter uma ideia para vocês, a guerra já está começando. A guerra está começando. Porque vocês, não sei se vocês veem, a mortalhada que está dando para São Paulo. É força. E ninguém faz nada. Ninguém faz nada. Eu olho e eu fico, Beto, eu fico olhando a televisão. O que dá de morte lá naquele São Paulo, como eu estava vendo agora de manhã, ó, antes de eu vir para cá, eu ainda estava vendo. Os bandidos tudo armado com arma pesada. O cara chegou, o cara de moto, passou o carro estava parado, o cara passou, encostou no carro, ele pegou tudo que o cara tinha. Celular, dinheiro, foi pegando, dava só para ver assim. Depois que ele pegou tudo do cara, arrancou o revólver, matou o cara dentro do carro. A guerra está começando, a guerra já está aí, cara. Ninguém dá volta. Existe uma guerra silenciosa, né? É silenciosa, mas que está matando muita gente, é verdade. Chimba. Para Juliana Fortunato. Juliana Fortunato, muito obrigado pela participação conosco. Elias Bruno de Roque. Elias Bruno de Roque, muito obrigado. E Adrien Dutra. Adrien Dutra, grande abraço para você também, a todos vocês, muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Hoje a nossa conversa é com o popular Chimba aqui na TV Sul. Então a todos vocês, uma alegria em recebê-los aqui conosco. Amanhã eu quero lembrar você que o nosso convidado é o pastor César Lozes. Vamos contar um pouco da sua história e da sua vida aqui de Morro da Fumaça também, tá certo? Às 9h30 da manhã. Chimba, se aposentou como mineiro? Não. Não? Me aposentei por invalidez. Por invalidez. Invalidez. E trabalhou na mina quanto tempo? Não conseguiu trabalhar na mina? Não pegou? Não. Aí o mais que eu me aposentei é inválido, né? Por invalidez. Por invalidez, porque estou aqui na Fumaça, trabalhei nessas olarias aqui da Fumaça, trabalhei quase tudo. Trabalhou em quase tudo aqui, Chimba? Quase todas as olarias eu trabalhei aqui no Morro da Fumaça. Mas quando eu cheguei aqui, Beto, na Fumaça, que eu vim embora... Quando retornou, porque na verdade tu já é natural daqui, eu sou natural daqui, que eu retornei, que eu morava em Jaguaruna e aí o meu pai me tocou embora. E aí eu pensei assim, eu não tenho lugar para ir porque eu tinha um irmão casado em Tubarão. Não queria ir para lá porque eu digo, eu não vou para casa dele. Tinha um irmão morando na Içara, digo, não vou para lá porque eu não quero ir para casa dele porque ele tem a mulher, tem os filhos, não posso ir. Eu digo, sabe o quê?
eu sou natural do Morro da Fumaça, eu vou embora para o Morro da Fumaça. Para minha terra. Minha terra natal. Só que eu cheguei na minha terra natal, os únicos que eu conheci aqui, na época, quando eu vim, em 1958, eu vim embora para cá para o Morro da Fumaça. O meu padrinho de batismo era o falecido Olívio Siquinel. Conheceu? O seu Olívio? É. Conheci. É onde tem o X-salada do Valdeci. Isso. Uhum. O meu padrinho de crisma era o falecido Zequinha Campo, pai do Nole, Opa. pai seu do Zequinha. Tião. Isso, aquele ali foi meu padrinho de crisma. Mas eu não procurei a casa deles. Nem do falecido Olívio, que era meu padrinho, e nem do falecido Zequinha, que é meu padrinho. Eu não procurei porque eu digo, meu padrinho, Zequinha Campo, tinha 9 filhos homens sem nenhuma filha mulher. O falecido Olívio Siquinel, ele era bem de vida, ele era rico e eu era pobre. E digo assim, ó, não tenho vergonha de falar porque eu digo assim, a minha roupa era toda rasgada, amarrada com palha de milho. Então eu não ia para a casa do falecido Olívio Siquinel. Eu dizia assim, eu pensava assim, ó, se eu ir para a casa dele, eles vão pensar que eu fui para a casa dele para ele dar roupa para mim. Não. Então eu fiquei na rua. 2 meses eu dormi na rua aqui, ó. 2 meses. Tomava água de manhã por café, água meio-dia por almoço e água de noite por janta. Eu corria, aqui quase não tinha casa. Aqui não tinha casa. A casa que tinha aqui era só naquela rua do falecido Neno. Só ali que tinha casa. Do seu Martinho, eu acho, né? Isso, ali tinha casa. Agora, o resto mais aqui não tinha casa. Tinha nada. E eu fiquei na rua. Então eu dormi na rua. Não existia nem a Molisa, então, na época? Não. Aqui, ô Beto, eu conto aqui para vocês assim, ó, a olaria que tinha aqui no Morro da Fumaça. Tinha aquelas 2 olarias ali, tinha aquela olaria que é do falecido Pupo. E tinha, para lá de baixo, lá perto da ponte, tinha a olaria que era do falecido Adair Naspolini. Depois tinha a olaria do falecido Olívio Reco. Depois tinha a olaria do falecido Olívio Siquinel. Depois ali onde tem o terreno ali, onde tem a casa do Roberto Paris, ali tinha a olaria que era do falecido o avô do Roberto, o falecido Gregório Espíndola. Depois só tinha a olaria do falecido Cívio, do Paulo Coral, do Paulo Coral. Depois não tinha mais nada para lá. Depois para cá tinha só a olaria do falecido Doro Macari. E lá em cima, perto do CTG, lá na barreira lá, ó, tinha uma olaria tocada a água, que era do Vitalvino. Tá? E esse terreno que tem aqui, ó, esse terreno aqui que quero ver, esse terreno aqui era do meu patrão. Que depois que eu estava na rua 2 meses, o falecido Olívio Siquinel, o falecido Vide Meneghel, ele me levou para a casa dele. Eu fui para a casa dele sem saber fazer nada. E fiquei com ele lá. Hoje, eu digo assim, eu não fiquei com eles. Até hoje, faz 64 anos que eu convivo com aquela família. Só que aí depois eu fiquei lá na casa deles, trabalhei. Esse terreno aqui, ó, quantas vezes eu saía de lá, nós saía de lá de carro de boi para vir trabalhar aqui embaixo, que aqui era tudo vargem. Tudo vargem. Tudo vargem, nós vinha tirar lenha aí, ó. Porque eles tocavam estufa, eu fui trabalhar na estufa, não sabia nada, mas fui para lá e me ensinaram tudo. E graças a Deus, o que eles me ensinaram, hoje eu sei fazer. Só que aí depois então eu digo, não, eu saí da casa deles uma vez, fui trabalhar com o cara lá em cima na Esperança. Trabalhei 2 meses que trabalhei com o cara lá para ganhar 10. Eu ganhava 3 reais livre na casa do falecido Vídeo. E o cara me pagava 5 para ir trabalhar com ele. Eu fui lá trabalhar com ele, trabalhei 2 meses. Ganhei 10. Recebi 2. Fiquei com 8 para receber. Até hoje? Até hoje, não, e nem quero mais, porque ele morreu, o cara morreu. Já foi, né? Não quero, perdoei.
Chimba, aqui quando viesse pra cá, qual era as vendinhas, o mercado que tinha aqui? Então vou te dizer. Tinha a vendinha ali, tinha a bodega do Neno. A bodega do seu Neno. É. Essa era uma das mais antigas. Aquela né? ali foi a das primeiras. Das primeiras. É. Depois tinha ali a da Dona Conceição. Onde é a casa da Dona Conceição? Ali era a venda. Depois não tinha mais. O mercado de Salvânia era ali. Não. Nem era mercado? Não né? era mercado, só era a venda. vendinha, né? Era uma venda. Aham. Aí depois tinha a venda do falecido Neri, de Roque. A venda do falecido Caetaninho, do lado de baixo. Depois tinha a venda do falecido Fraim, tudo falecido. Tudo falecido. Depois tinha a venda do falecido Denício Bortolato. Do outro lado. Tá. Depois tinha. Aí só tinha churrascaria. Uhum. Aí tinha a loja do falecido Fernando Zanata. E o resto vocês andavam aqui na fumaça, vocês não viram mais nada. Naquela época, quem tinha carro aqui, automóvel? O único que tinha aqui era o falecido. Na época, quando eu cheguei aqui, quem tinha era o falecido Dório Macari. Era o único que O tinha único que tinha carro. Ainda era se eu não me engano, era um Jeep. um Jeep. Era um Jeep. E se não, o mais que tinha carro aqui era assim quem estava na colônia. Aham. Que queria vir para cá, então tinha que comprar. Mas a condição deles era Jeep. Uhum. A condição deles era Jeep. E olha, e foi aguentado. E foi aguentado tempo. Depois, olha, a loja do falecido Fernando Zanata, lá tinha de tudo. Tinha comida, tinha roupa, tinha tudo que tu queria. E ele tinha do lado ali, do lado do prédio dele lá, Uhum. lá era um moinho de farinha. Ah, era um moinho de farinha. Era um moinho de farinha, lá eles moíam farinha. E olha, e depois ali do lado da onde tem a oficina do Moraes, Aham. ali era uma fábrica de sabão. Ah, uma fábrica de sabão. Era uma fábrica de sabão que era começou o falecido Angelim Sartor. Júlio Sartor. É. Aí depois então ele vendeu, aí depois tinha um pedaço ali que eles venderam para a empresa São José. Uhum. E se não, Beto não tinha nada. Aham. Chimba, naquela época tinha o salão dos negros e dos brancos, né? Existia aqui em Morro da Fumaça também, não? Na época, quando eu cheguei aqui, só tinha salão, o clube, O clube. era o 15 de novembro, 15 de novembro. ali onde tem a casinha do Papai Noel. Uhum. Mas ali era só para os ricos da praça, Só pro Rico da Praça. só os da praça. Pobre não entrava lá. Pobre e negro, nem chegar na janela não podia. Olha só. Aí saía Então o preconceito era alto, né? Era. Que ainda assim, ó, eu fiquei olhando que quem cuidava, tinha o salão, era 2 pisos. 2 pisos. Embaixo era bar, em cima era salão. Mas só dançava os da praça. Porque um dia eu já estava lá em cima no falecido vídeo, quem cuidava do barzinho ali no salão, no 15 de novembro, era o padrasto do Bigode. Falecido Bigode, era o padrasto dele. Mas eu cheguei na janela assim, por lá de fora, na calçada. Cheguei assim, me debrucei na calçada, olhando aqueles que estavam lá dentro, estavam jogando. Tá, eu estou na janela debruçado assim, falecido Inácio. Chegou, queria alguma coisa? Eu digo, não queria nada, eu estou só dando uma olhadinha daqui para ver jogar. Então sai fora que aqui não é para ti. Eu disse para mim, eu digo, por favor. Um negrão me tocar não era só eu. Podia chegar qualquer um pobre, debruçar na janela, ele mandava sair. Não dava sair. Ele mandava sair. Eu digo, não. E lá em Jaguaruna tinha a mesma coisa. Na Içara tinha a mesma coisa. Só figurões podiam entrar. Só. Tu vê que lá em Jaguaruna, antes de eu sair de Jaguaruna, numa época de carnaval, tinha carnaval no clube, lá em Jaguaruna, 15 de novembro também. Tá. A negrada que tinha, porque Jaguaruna é terra de negro. Uhum.
Nós estávamos tudo lá, aí fomos lá, chegamos, nós temos tudo, eu não sou grande, né? Mas aí os caras que eram maiores, tudo maior, foram lá naquele bar, o bar era grande, tinha um corredor bonito. Os caras foram lá e falaram com o dono do bar se podia fazer uma festinha ali dentro do bar. Ele disse, não, ó, aparelha as mesas aí, pode se divertir aí, ó. Tá. Entramos, aparelhamos, encostamos mesa, fizemos do começo do barcão até perto da porta. Mas tinha um negrão daquele que a polícia não gostava dele. Tá aí, o negão tá. E nós temos tudo lá. Mas numa batucada de cerveja e tudo, e cachaça e tudo, a festa tava boa, cara. Daqui a pouco a polícia veio, passou, foi um pedaço para frente, veio de volta, passou, pedaço para baixo. A hora que vier de novo, para passar de novo, eles chegaram e entraram dentro do bar. Entraram dentro do bar, eles passaram por tudo. Nós, quando vimos a polícia entrar, que nós éramos pequenos, nós é por aqui. Já te mandaram. Nós se mandamos, o pau fechou dentro do bar. Nós saímos na corrida ali, corre para lá, e todos nós vamos embora. E eles ficaram brigando? Eles ficaram quebrando o pau, a turma que era maior, né? Ficaram quebrando o pau. Com a polícia? Com a polícia. Eu sei que quebraram mesa, quebraram copo, quebraram garrafa, eles foram quebrando tudo. Meu Deus do céu. Foram quebrando tudo que tinha dentro daquele bar. Quando disse assim, parou, a turma foram embora. Aí antes de sair, as negradas foram lá no bar para ver como é que ia ficar. O dono do bar só disse assim, ó, você não se preocupe, que vocês não vão pagar nada. Quem vai pagar toda essa despesa que tem aqui dentro, nós vamos fazer a conta, quem vai pagar vai ser a polícia. Eu não dei ordem para eles entrar aqui dentro. Embora. Quando chegou o domingo, não. Quando chegou na segunda-feira, o cara do bar foi lá na delegacia, chegou lá, chamou, conversou com o delegado e disse, ó, aqueles dois polícias que entraram lá dentro do bar e fizeram a rebaldaria lá e quebraram tudo que tinha lá dentro, a despesa é tudo deles, eles têm que pagar. Eles têm que pagar tudo. Isso aí eu disse que foi segunda, não. Segunda ele foi lá, segunda ele já tinha ido lá e segunda-feira ele queria todo o dinheiro daquela despesa tudo ali dentro. Ó. Os caras tiveram que pagar. Pagaram tudo? A polícia teve que pagar tudo, quer dizer, eu não dei ordem para eles entrar lá dentro. Não tinha ninguém agredido ninguém? Não, nós estávamos fazendo festa e então eles pagaram tudo. Ó. Foi tudo por causa do preconceito, assim, da polícia fazer isso? Tudo. Porque a maioria, porque lá aí diz assim, ó, lá em Jaguaruna não era só para negro. É para tudo. Era para tudo. Só tinha um salão lá, ali, antes de chegar no... Quem vai ali por Jaguaruna lá, ó, antes de chegar em Jaguaruna tinha um salão. Então aquele lá, podia entrar todo mundo. Só que dizia assim, ó, nós que era da raça, podemos entrar. Entrar lá dentro, ficar lá, podia beber, podia brincar, tudo. Só não podia entrar para dançar. Ah, só não podia dançar. É, só não podia dançar, mas podia entrar e estar se divertindo, são tudo amigos. Ó, nós entrava, fazia tudo. Aqui na Fumaça eles proibiram tudo. Negro e pobre não podia entrar. Eu fui na Içara, a mesma coisa. Aqui tinha um abafadinho, Tinha. conhecesse? Era a mesma coisa? Era. Não podia entrar pobre Não. e negro? Não podia entrar. Lá no Abafadinho podia entrar. Ah, todo lá mundo. podia? Lá podia entrar todo mundo. Lá era livre para Era. todo mundo. Todo mundo entrava, todo mundo brincava, todo mundo fazia festa. Não, também não havia uma confusão. Tudo direitinho. Tudo. Parece que assim que era tudo uma irmandade só. Aí depois teve ali do lado do colégio, Princesa Isabel, não tem aquela casa azul ali? Onde foi do seu Ivo? Isso, aquela ali, primeiro foi uma casa de cinema. E depois ele parou o cinema e botou um salão. Ah, mas aquilo ali era divertido, era igual a Abafadinha mesmo. Era igual a abafadinha.
todo mundo se divertia junto, era coisa boa. Era coisa boa. Pô, Chimba, é uma pergunta que eu acho que é interessante fazer. Quando tu nascesse, ainda existiam escravos? existia, mas não tinha, era muito pouco. Era pouco, já estava se terminando a era de escravidão, né? Já estava mais libertado. Já estava mais libertado. Tava. Aham. E assim, por exemplo, os teus avós foram escravos também? Não, a minha avó, só se os pais da minha avó. Ah, os pais da tua avó Aí foram na época da escravatura. E eu conheci, Beto, lá em Jaguaruna, 3 que alcançaram o tempo da escravidão. 3 que alcançaram. A mãe, uma filha e um genro. Alcançaram o tempo da escravidão. Só que elas moravam, a filha que era casada era separada do marido. Mas eles moravam no Arroio Corrente. No Arroio Corrente. Mas elas vinham de lá do Arroio Corrente para pegar o trem em Jaguaruna. Para ir em Tubarão receber o pagamento delas. Mas podia ter o melhor carro que fosse. Passava por ela. A mãe na frente e a filha atrás de a pé. O carro parava, encostava, mandava elas embarcar. Não. Não embarcava. Não. Elas disseram que não embarcavam porque elas nunca andaram embarcadas e não iam sentar num carro com o banco de sofá, que o banco estava frio. Mas se elas sentassem naquele banco, o banco esquentava. Se tinha alguma doença, passava para elas. Tinha todo esse cuidado. Então, elas não embarcavam em carro de ninguém. A viagem um pouco mais longe era de trem, né? Era. De trem, né? O trem saía daqui, saía de Araranguá, saía outro de Imbituba e vinha. Os dois se encontravam em Jaguaruna. Os dois se encontravam lá. Um ia para lá, o outro vinha para cá, de manhã. Quando chegava de tarde, um vinha para cá, aquele que tinha ido para lá vinha para cá e o que ia daqui para lá. Chimba, chegasse a pescar no Rio do Sangue, não? Aqui? É? Não. Não, já estava limpo o Não, rio, porque ali, ô Beto, o Rio Uruçanga não era lá. O Rio Uruçanga passava ali, mais ou menos, onde tem a olaria do Hélio Macari. Ele passava mais para cá, então. Porque não era rio assim igual aquele. Ele era só tipo um valo. Então, aquele ali era o Rio Uruçanga. Aí eu pesquei muito, vê, o rio passa ali. Aquele passa ali, ó. Mas aquele que passa ali, ele passava lá na beira da estrada. Lá perto do asfalto. Do lado do asfalto ali. Em frente à Molisa ali, né? Isso. Peguei muito jundiá e muito cará naquele rio. E tinha bastante água na época? O rio? Era cheio. Era cheio. Era cheio. Era um rio mesmo. Né? Era. Que ela vinha da linha Torre, né? Muito peixe ali, né? Pegava. Eu quando chegava no verão assim, ó, eu trabalhava, eu morava na olaria do falecido Olívio Chiquinel ali, ó. Quando chegava de noite, o tempo estava quente, eu via que eu ia dar trovoada, eu já ia preparando as minhas iscas. E quando chegava de noite, eu não ia longe. Eu só ia na ponte que atravessava da estrada para ir para a olaria. Ali, ó, eu ia lá pescar. Rapaz, mas era só botar e pegar cada bicho grande assim, ó. Poxa vida. Só jundiá. Só jundiá. Só jundiá. Mas E é uma carne boa, jundiá, né? Bom, não tem espinha. Não tem espinha, né? O jundiá é tipo um bagre, né? A mesma coisa. Isso aqui, olha que era divertido. Hoje tem um pintado também, meio parecido meio da família do jundiá, né? Só que hoje diz assim, ó. Antes de ter a Coab lá em cima, nós pescávamos no rio, que vinha da linha Torre. Tu podia pegar o peixe, podia comer o peixe, que era tudo limpinho. Tudo limpinho. Hoje não dá mais. Hoje não dá mais porque eles soltam o esgoto direto, né? de lá
de lá e solta para o rio. É a mesma coisa no centro. O esgoto sai no rio. Uhum. Aí, Então não dá mais para comer. Não. Aí peixinho bom para comer é da barreira. É da barreira. Oh. Ah, pesca ainda, Chima, nas barreiras? Hã? Pesca ainda? Eu pesco. Eu vou pescar sempre, agora não, que agora tá frio. É lá no sítio do Pete. Ah, lá embaixo. Lá deve ter peixe, né? Tem. É. Não. Lá é- Pessoal, mas não pode ir lá pescar, hein? É só convidado, né? Não, lá no Pete, o Pete não deixa qualquer um entrar. Não, precisa Mas ter eu não. carteirinha. É, Eu, tudo dele. eu só digo, Pete, Tem pergunta aí? Vamos lá, quem está bem conosco? Abraço pro Jonathan Stenbach, Jonathan Stenbach, um grande abraço, muito obrigado. Will Pacheco. Quem? Will Pacheco. Mil Pacheco? É. Grande abraço, Mil. Marcos Farias. Marco Farias, uma alegria recebê-lo. O Rafael Monsoni, ele perguntando: bom dia, Chimba, cadê a máscara do Tigrão? Pode entrar agora para nós encerrar a nossa conversa de hoje, que a gente vai convidar o Chimba para vir outras vezes aqui, né? Mas, porque essa história não termina aqui, tem outras coisas interessantes para ser contadas, né? Mas nós não podíamos deixar de falar sobre o futebol. Mas ele responde lá pro Rafael. A máscara? a máscara melhor que eu tenho, essa aqui, ó, essa que eu tenho aqui, que eu estou usando, essa aqui é a minha de preferência, essa aqui é a natural. É natural. Essa é a natural. Essa é a natural. Chimba, o Vasco, torce pro Vasco desde quando? Desde a idade de 8 anos. 8 anos. Mas por que assim? Por exemplo, eu comecei a torcer pro Corinthians naquela época. Tá. Hoje eu sou criciumense de coração. Né? Eu comecei a torcer pro Corinthians naquela época por causa do Vaguinho. Tá, Né? tá. E tu, por quê? Não, eu comecei a torcer, o Beto, porque nós era em 3 irmãos mais velhos. Era o meu irmão, que era o mais velho do que eu, depois era eu, e depois era o outro mais novo do que eu. Uhum. Então, naquele tempo lá em Jaguaruna, nós brincava na areia, nós pegava um pau, 2 pauzinhos, Uhum. e fazia uma trava, e fazia tipo um campo, Uhum. e conheceu, viu, sabe o que é canema? Canema? É, É uma baguinha amarela? verde, Verde? é. Ah, depois de madura ela fica vermelhinha, né? É. Ah, conheço. Então, nós fazia aquela trava, fazia o campo tudo cercadinho, cercado. E aí nós 3 irmãos, vamos botar, e para jogar era com ficha. Com ficha. Naquele tempo, hoje as tampas de garrafa que vem, é tudo, quase tudo um tipo só. Uhum. E naquele tempo, a de Guaraná era daquela cor, a de Pepsi era daquela cor, a da cerveja era de outra cor. Cada um escolhia 11 fichas Aham. e botava ali, vamos fazer o jogo. Era só na canema. Então tinha que tocar na ficha e ir jogando. Aí o meu irmão mais velho, de quem eu, disse que vou torcer pro Flamengo, meu time é o Flamengo. O outro, meu irmão, o meu é o Botafogo. Eu digo, não, e o meu vai ser o Vasco. O Vasco. O Vasco da Gama. Aí, eu digo, eu quero ser Vasco da Gama. Eles falavam em Vasco da Gama, não sabia nem o que era. Não, mas eu quero ser. Bom, e comecei a torcer pro Vasco da Gama, Beto. E virou paixão. E não teve mais meio disso. Mais de jeito nenhum. E também tinha uma, ó. Nós tinha rádio em casa, ou eu tinha rádio. Se dissesse assim, ó, Vasco vai jogar amanhã. O cara chegava pra mim, Chimba, o Vasco joga quando? Ele joga amanhã. E qual é o time que o Vasco vai jogar? Eu digo, eu vou dizer do jogador, vou dizer um por um que vai entrar em campo para jogar. Como é que tu sabe? Eu vou dizer. Eu começava do goleiro e ia até o centroavante. Uhum. O nome de todos eles. De todos os jogadores do De Vasco. todo jogador. E acertava tudo. Tudo. Mas era o seguinte, eu escutava o esporte na Tupi, Rádio Tupi. a Rádio Tupi do Rio. Eu escutava para ver o resultado, só para ver o resultado do jogo do Vasco e o time que ia entrar em campo. Aham. Começava 9 horas da noite
e até meia-noite. Só falava o time carioca. Só time E eu Sabe que a só... Tupi era do Rio de Janeiro? É, Né? e eu estou ligado. Eu só não pego mais ela hoje, porque hoje ela tem muita rádio, né? E aí então não dá para pegar aquela lá, ó. Mas se pegasse, meu gosto é pegar a Rádio Tupi. Assim, eu ouvi a Rádio Tupi. E aí, onde continuei naquela e Vasco, e Vasco, e Vasco, e não teve meio. Chimba, assistiu algum jogo do Vasco ao vivo? Assisti. É? Contra quem? Eu assisti o jogo do Vasco aqui contra o Criciúma. Contra o Criciúma. É. Tá, e como é que ficou o coração? Torceu pro Vasco ou pro Criciúma? Torci não, aí eu torci aqui, torci pro Vasco. Torceu pro Vasco. Primeiro jogo eu torci pro Vasco. Aham. Primeiro jogo que o Vasco veio jogar aqui com o Criciúma, Torcesse pro Vasco. nós cheguei lá, fui na torcida do Criciúma. Tudo junto. Tudo Naquele tempo não tinha negócio de separação de torcida. de torcida. Eu estava na torcida do Criciúma. O Criciúma fez um gol, eu fiquei triste. Uhum. O Criciúma fez outro gol, eu fiquei mais triste ainda. E a minha nega junto. Ela junto. É, Como é o nome dela, dona? Tereza. A dona Tereza. O Vasco vai lá, faz um gol. Eu digo, eu não posso gritar. Eu estou na torcida do Criciúma. Eu grito, nós vamos pro pau. Eu fiquei quieto. Mas eu vi que estava assim de vascaíno e começaram a torcer. Eu torci junto. Foi também. Aí eu gritei junto também. Tá. O Vasco vai, faz o segundo gol. Opa! Aí eu fui. Olha, o Vasco empatou com o Criciúma aqui. 2-2. 2-2. 2-2. Eu saí feliz. Aham. Eu saí feliz de dentro do... Do estádio. Tá. Aí assisti esse jogo ali. Pois, o Vasco veio jogar em Floripa. Eu fui o jogo em Floripa. Lá era contra quem? O Figueirense. Contra o Figueirense. O Vasco veio jogar com o Avaí. Eu fui lá torcer contra o Avaí. Aham. O Vasco foi em Porto Alegre, eu fui em Porto Alegre. Eu fui no Rio de Janeiro, fui o jogo do Vasco lá em São Januário. Fosse no São Januário também assistir o jogo do Vasco? Foi. Final de campeonato? Não, ele estava jogando com o Grêmio. Ah, jogando com o Grêmio. Mas não era uma partida amistosa. Ah, certo. Ganhando do Grêmio lá em São Januário, ganhando do Grêmio 3-0. E o Grêmio empatou o jogo. Se aguenta mais um pouquinho, eu digo, o Vasco perdia. Eu saía de lá. Na Roberto, e ainda assim, ó. Eu lá no meio daquela torcida toda do Vasco. Quando o Vasco fazia o gol, que eu começava a gritar, os caras vinham me abraçar, pensaram que eu era carioca. Aí quando saímos, eu digo, eles pensam que eu sou carioca, eu sou catarina. Mas olha, era coisa séria. E tava bom, e era divertido. Tá, e aqui contra o Criciúma só fosse um jogo? Não, eu já fui quanto jogo aqui, ó. Tá, e como é que fica o coração? É Criciúma, é daqui, é Vasco, como é que faz? Aí fica amarrado. Fica amarrado? Não é Fica fácil, amarrado. né? Que aí eu peço assim, ó, que pelo menos empate. Que empate. Empate, porque aí eu não perco esse aqui, não perco aquele lá. Fica os dois, fica De empate, empate é de bom aí eu tamanho, saio né? contente. Aí eu saio contente. Tem alguém aí? Vamos lá ver quem tá conosco? O Claudeci Silva, ele falando bom dia e eu também sou vascaíno. Eita, Claudio Silva, né? Mais um vascaíno, hein? Mais um aqui vira quadrilha, tá? Tem Zé Madeira, irmão do Beto. Também é? Meu Deus, já virou quadrilha aqui no Vasco. A Luzia também é vascaína. Não, e Tem aí muito vascaíno por aí, né? tem. Muito. E sabe quantas camisas do Vasco eu tenho? Quantas, Silva? 25. 25 camisas. Ó, É tudo diferente uma da outra? Vê só. ó. Aqui eu tô com uma. Aí tá com uma, vamos lá, deixa eu ver aqui. Ah, essa aí é a tradicional, né? A preta, a Aqui, branca com a faixa preta. é? Aham.
Tem até o celular, vai vir com a carteira também. Celular não. Ainda não, né? Ah, Ainda não. Ainda não. ainda não, porque não tem, ó. Ó, a carteira, o boné. É, tudo vascaíno. Tá Tudo, chegando aí o tudo. Dia dos Pais, fica o pedido, né? Ah, Uma capinha de celular do Vasco, pedir pro Silvio Zé, porque é o Dia dos Pais. É, tá chegando o dia dos pais, né? Os filhos, olha os filhos aí, vê se tem alguma coisa que o Chimba gosta. Então alguma coisa do Vasco é bom, né? Mas repetido não, né? não. Tem que ser coisa nova. Se o cara, tem os caras aqui, diz assim, Chimba, vou te dar uma camisa pra ti. Qual é tipo? Do Flamengo. Não, não. Eu já digo não, não. Flamengo eu não quero. Não avacalha comigo. Não. Ah, por que tu não quer a camisa do Flamengo? Eu não sou vascaíno. Não adianta. Ô Chimba, mas eu te encontrei uma época atrás. O que foi aquilo? Foi tortura? Tu com a camisa do Flamengo. O que que houve, rapaz? Não tem aquela ali do Trevo? A Nilda? A Nilda. A Nilda. A Nilda. O Vasco ia jogar com o Flamengo. Certo. Ela fez a proposta comigo. Ô Chimba, digo, foi. Vamos fazer uma aposta. Eu digo, o que que é? Ó, o Vasco joga com o Flamengo. E o Flamengo joga com o Vasco. Se o Vasco ganhar, eu boto uma camisa do Vasco. Para nós bater a foto nós dois. E se o Flamengo ganhar, tu bota uma camisa do Flamengo? Boto. E nós batemos uma foto. Boto. Mas tu tinha certeza que o Vasco ia ganhar, né? Mas toda a vida, né? Primeiro jogo tá. O Vasco ganhou. O Vasco ganhou. Ela trabalhava lá no Bolinha, no falecido Bolinha. Aham. Aí eu saí, quando chegou no domingo, na segunda-feira eu saí. Tô indo pra lá em cima na praça. O falecido Bolinha era vivo ainda. Chima, vem cá, vem cá, vem cá. Eu vim, diz ele assim. Tu não fez uma aposta com ela? Eu digo, fiz. Tá, e o Vasco ganhou. Ela vai botar camisa? Eu digo, tem que botar. Ela tem que botar, nós temos que bater a foto junto. Aí diz ela assim, ah, Chimba, eu vou pegar a camisa do meu irmão ou do meu filho e nós vamos bater a foto. Tá, tudo bem. Só que eu não trouxe ela hoje. Aí eu disse, então tá, eu vou fazer assim, ó. Amanhã eu venho aqui, se tu não trouxer eu vou em casa buscar uma. Tá, aí diz o falecido Bolinha, não, não, Chima, tu não vem amanhã porque amanhã tá de folga. Vem quarta-feira. Tá. Quando chegou quarta-feira eu fui, passei lá. Eu digo, trouxe essa camisa? Diz ela, Chimba, não trouxe, me esqueci. Eu digo, então tá. Para aí. Voltei, vim em casa, peguei outra, igual aquela que eu tinha. Aham. Fui lá, cheguei lá, eu digo, ó, vai vestir a camisa para nós bater a foto. Não vai pedir. É, ela pegou a camisa, eu digo, só tu não vai tirar tua roupa aqui, vai lá para dentro, ó. Vai para lá, porque se tu tirar tua roupa aqui, tu não vai vestir mais. Aí ela foi lá, tirou, vestiu, veio com a camisa. É, digo, "Ô, coisa boa, né, minha? Agora eu tô vendo que tu é vascaína." Ela ficou doida da vida. Aí fomos bater uma foto, eu com ela. Aí diz, ó, Bolinha, vem cá, vamos bater uma foto nós três aqui, ó. Tá, batemos uma foto, aí passou. Ficou contratado pro jogo de novo. Próximo jogo. É. Aham. Tá, o Vasco perde pro Flamengo. Ai, 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 ai. Agora vai dar problema pro meu corpo. Meu corpo vai ficar arrepiado. Mas não teve nada, fui obrigado. Vesti a camisa do Flamengo. Diz ela, vamos bater a foto. Vamos bater uma foto. Bater uma foto. Ela botou no fake. Aí todo mundo tava vendo. Cheguei lá no bar do Divino. Ô Chimba, tu vai dizer que tu virasse pro Flamengo? Eu digo, não. Rapaz, eu não viro pro Flamengo de jeito nenhum. Aí como é que tu tá com a camisa do Flamengo? Eu digo, rapaz, eu digo pra vocês assim, ó. Que se até vocês, com uma mulher daquela, até vocês batiam a foto com a camisa do Vasco. Porque com uma mulher daquela ali não pode perder. Uma mulher bonita daquela. Imagina, rapaz.
ainda fomos bater lá na frente da igreja. Eu com ela. Aí quando bateu a foto, diz ela, tá, agora deu, né? Deu. Não. Ó, digo aqui agora, para ficar bem bonito mesmo, tu tem que me dar o teu rosto para me dar um beijo. Ela chegou, eu beijei, eu digo, bate a foto. Aí bateu a foto. A Nilza é uma pessoa muito querida aqui na Não, nossa aquela cidade, ali né? é coisa Uma pessoa séria. muito amável. É, aquela é. Gente, nós estamos chegando no final do nosso programa de hoje. Quem está aí, Harry? Tem Marcos Farias? Marcos? Marcos Farias. Marcos Farias, bom dia. Tem uma camisa do Criciúma oficial, Chimba. Eu falando que o Marcos falou que tem uma camiseta oficial do Criciúma. Ó, o Marcos Eu tá aceito. ele quer dar de presente pro Chimba? Ele falou que ele tem. Não, ele não quer te dar, ele tá vendo que tem, tá te provocando. Ah, eu tava provocando. Tá te provocando. Sabe quantas camisas do Criciúma eu tenho? Quantas? Eu tô com mais de 10. Mais de 10, né? Poxa. Ah, tá vendo, Marco? Ó. Todo- Quebrou todo- aí já. Todo jogo que eu vou do Criciúma, eu visto uma. Ó, até o sapato é do Criciúma. Até o sapato do Criciúma veio. Que coisa. Máscara do Vasco, camisa do Vasco, sapato do Criciúma. É. Ah, show de bola. Marcos, parabéns aí, Criciúmense, nota 10. Perguntinha aqui. Ô Chimba, como tu conheceu a tua esposa? Como conheceu a dona Tereza? Quem fez eu conhecer ela foi o Noli. O Noli? O Noli ali, o Noli Campo. Ah, o Noli Campo. É. Ah, o Noli Campo. Que ela morava, a Tereza morava lá na beira do trilho. Uhum, Lá perto da rodoviária. uhum. Tá. E eu queria namorar com a prima dela, Uhum. com a Vandeci. Vamos descer. Tá. E a Vandeci me mandou uns quantos recados, quando chegava no domingo eu vinha para conversar com ela, ela corria de mim. Uhum. Aí eu digo, olha, eu não quero mais saber dessa aí, ó. Tá. Aí quando o Noli, a guria do Noli, morava lá em cima onde tinha o dono da falecida Bugra. Uhum. Ela morava lá. E ela se dava, aquela de lá se dava bem com a Tereza. Uhum. Aí eu cheguei. Aí quando chegou uma ocasião de festa, ela chegou, o Nolo assim, Chimba, eu vou arrumar uma guria pra ti. Eu digo, não sei, vou ver, né? Diz ela, não, porque tem a novena e elas vão vir a novena. E aí a minha vem a novena e vem junto com ela. E ela não arreia de nós. Eu quero conversar com a guria, não dá, porque a guria aquela tá toda a vida junto. Eu digo, não, tu fala com ela. O Noli falou com ela. O Noli falou com ela, diz ela, não, vou ver, tá? Aí quando chegou no dia da novena, eu vim a novena. Aí ele foi, conversou com ela. Aí eu fui, aí ele me chamou, eu fui, cheguei, comecei a conversar. Perguntei se ela queria namorar comigo. Diz ela, não, sei, porque eu sou muito nova. Uhum. O pai pode não gostar. Eu disse para ela assim, vem cá, teu pai quer tu para ele? Não, eu digo, então vamos namorar. Aí, vamos ver, tá. Comecei a namorar com ela. Não era mulher fácil também não, né? Não. Era dureza ali, né? Comecei a namorar com ela, namoramos. Quando chegou na festa de agosto, aí quando chegou no outro ano, eu estava namorando com ela, eu deixei dela. Deixou dela. Deixei. Namorou um ano e deixou. Nem chegou um ano. Nem chegou um ano. É porque aí eu saía, eu ia jogar futebol. Aham. Eu tinha guria em Tubarão. Eu tinha guria lá em Criciúma, na União, Uhum. que eu ia jogar futebol. Aonde eu ia jogar futebol, arrumava uma guria. uma namorada. Arrumei uma na Ursanga Velha e passou. Aí eu procurava muito, era aquela de Tubarão. Que era o Tubarão. Aí quando chegou, eu não quero mais. Aí fiquei. Digo, não, eu saí jogando futebol. Tá? Quando chegou um dia, ela mandou recado, a Tereza mandou recado, que queria falar comigo. Tá? Mandou recado, eu fui falar com ela, falei com ela, conversemos, acertemos, fiquemos namorando. Quando chegou o dia
dia 20 de janeiro, tem a festa da Uruçanga Velha de São Sebastião. Aí nós reunimos, eu, ela, a minha cunhada, o outro que ia namorar com ela também, o falecido Vani, a falecida Salete, o Luiz do Roque, o Choca, a guria dele. Fizemos uma cambulhada de nego. E fomos para o Uruçanga Velho a festa. E lá onde tem na frente onde tinha a churrascaria, ali era um posto de gasolina. Ah. E nós ia com o falecido Mário Simão. Quando chegamos lá no posto, ele parou para abastecer o caminhão. Nós todos embarcados no caminhão, todo mundo com as gurias. A hora que estava pronto, que o falecido Mário Simão ligou e começou a andar, eu pulei de cima do caminhão e fiquei. Ela foi chorando até na Uruçanga Velha. Pra não ir com ela? É, porque eu tinha outra lá, cara. Ah, meu Deus do céu. E se eu fosse com ela dali, eu ia dar um fora na outra lá, ó. Que a outra lá era namorada de um colega meu. E o colega, nós já tínhamos combinado que se ele fosse naquele dia, se ele fosse à festa lá, aí nem eu, nem ele, nós não ia. Eu não ia dar um fora na minha nega, e ele não ia dar um fora na dele, e nós também não ia levar fora. Mas ele não foi. Aí eu fui brigado por lá. Aí eu não fui. Rapaz, aí fomos, Beto. Aí tá. Aí eles foram, que ela não pôde pular do caminhão. O caminhão estava andando. Aí eu fui, chamei o outro rapaz que namorava com aquela minha cunhada. Ele veio, falamos com o falecido Toninho delegado. O falecido Toninho ia para lá também. Nós fomos embora. Aí fomos para o Uruçanga Velha. Foi para outro destino? Não, fomos para o Uruçanga Velha, para o mesmo lugar. No mesmo lugar? Só que nós fomos separados, porque ela já tinha ido. Ah, sim, e sim. Nós fomos depois. Aí tá, chegamos lá. Aí tinha uma guria que trabalhava, uma negrinha do Morro Grande, trabalhava na casa do falecido Olívio Siquinel, meu padrinho. Aí nós chegamos lá na Uruçanga Velha, desembarquemos, eu fui, tinha a turma da banda de música de Jaguaruna, que estava tocando lá, e eu fui. Aí eu fui lá no meio da turma lá e estou conversando com eles lá, tudo meu amigo. Comecemos a conversar, e o outro que namorava com a minha cunhada, estava por lá. Daqui a pouco aquela outra negona do Morro Grande veio, chegou, foi lá, pegou a minha cunhada, veio, chegou pro cara, aquele que estava comigo. Ele gritou: "Ei, maneco, ó, é tua, segura!" Ele veio lá, pegou ela e começou a conversar. E eu fiquei lá, na bagunça. Na bagunça. Eu fiquei na bagunça. Daqui a pouco, ela foi lá embaixo, a negrona aquela foi lá embaixo, pegou a minha nega e veio. "Chimba, ó, cuida!" Ela ficou 10 minutos lá sozinha, na estrada. A turma dizia assim, os caras lá de Jaguaruna: "Não é tua guria?" Eu digo: "Não interessa, não mandei ela vir atrás de mim." Mas aí eu fui. Fui lá, peguei, comecemos, saímos, passeando. Eu passei pela outra de lá da Uruçanga Velha, ela estava sozinha, porque o Zé não foi. Eu passei por ela, a minha nega de cabeça baixa, e eu conversando, dele conversa. Eu passava pela outra, fazia sinal para ela fazia sinal que sim. E eu passei umas 3 vezes. Com a minha nega por ela fazia sinal que sim. Então, quer dizer, no passado não é diferente de agora. No passado, o namorado roubava a namorada o homem de mulher, mulher de homem, continua a mesma coisa. A mesma coisa, a mesma mania. Tem gente assim, mas no passado não era assim. Era também, né? Era. Só que era mais, tinha poucas notícias, né? Era. Acontecia, né? Acontecia. Então, na época de solteiro do Chimba não é diferente de agora. Não. Namorado já botava aquele chapeuzinho de vaca na namorada. A namorada fazia a mesma coisa no namorado. A mesma né? coisa. Não mudou nada. Nada. Só que hoje
se alguém faz isso, estão batendo foto e botando na rede social, né? Olha, aí... Todo mundo já sabe. aí Eita, viemos mas, embora. é. Aí viemos embora. Viemos em casa, continuei namorando com ela. Quando chegou sábado de Páscoa, Aham. eu comprei aliança e noivei com ela. A coisa começou a ficar séria. Não, aí ficou, né? Porque eu digo, eu não vou deixar essa aqui, que eu conheço daqui, para pegar outra de fora que eu não sei o que é. Não sabia quem era. Aí fiquei. Mas ainda assim, naquele tempo era assim, ó. Eu namorava com ela e eu saía, se eu saísse com ela, o irmão saía junto. Cuidando. Cuidando dela. Não era de mim, cuidando dela. Cuidando dela. Mas só que passou, quando chegou no outro ano, eu noivei no tempo da Páscoa. O tempo da Páscoa. Eu noivei com ela. Quando chegou fim do ano, eu trabalhava lá no Luiz Guilherme. E o pai do Luiz Guilherme, Pedro Guilherme, morreu. E ele morreu no meu braço. Eu fiquei 30 dias sem dormir de noite. Porque eu pensava o que ele tinha falado para mim, para o Luiz, o Zezo, ele tinha falado. Então eu chegava de noite, eu ia dormir, eu começava a botar aquilo na cabeça que ele tinha falado. Eu tirei a minha roupa de cama, da cama que eu dormia, eu fiz a cama no chão, no quarto do rapaz, eu dormi, não tinha medo, eu dormi. Eu fiquei 30 dias. No fim dos 30 dias eu cheguei para o Luiz e disse, Luiz, ó, eu falar contigo e a tua mãe. Eu quero que vocês acertem a minha conta que eu estou saindo da casa de vocês. Mas nós não queremos que tu saia porque não sei o que. Se você não quer que eu saia, eu vou sair sem vocês querer. Porque eu não durmo de noite. Se vocês quiserem me pagar, vocês me pagam. Se não quiser pagar também não ligo. Mas eu vou sair. Não quiserem deixar eu sair de jeito nenhum. Quando chegou o dia... Na véspera do Natal, eu fui, conversei com a minha nega, conversei com ela, acertemos tudo. Se ela queria me acompanhar, fugir comigo, ir embora comigo, nós ia embora e depois nós ia casar. Mas aí como é que vamos fazer? Nós vamos para onde? Eu digo, olha, eu sei para onde é que eu vou e aonde é que tu vai. Eu tinha a minha irmã que morava lá no Ronco d'Água. Eu fui lá, falei com a minha irmã, disse ela, não, pode vir para cá. Aí eu vim. Quando chegou dia 31 de dezembro, o pai dela não saía do bar, a irmã dela tinha ido à missa, eu fui lá, conversei com ela, lá onde era o bar do Galo, era o bar do falecido Italo, Maspolini. E quem cuidava era o falecido Pupo. Eu fui lá, fiquei lá sentado, já tinha combinado tudo certinho com ela. Quando chegou ali umas 7 horas, começou a escurecer, ela saiu de casa, veio, passou lá no bar, eu estava sentado na janela do bar. Ela chegou, me chamou e fez assim. Eu digo, vai. Ela saiu, porque eu digo, eu não quero sair junto com ela, porque senão eles vão dizer que eu estou carregando, né? Ela foi. Quando ela passou lá na frente dos Bertã, tinha uma vendinha verde, ali onde tem aquele açouguinho lá. Ela passou, a guria estava na área. Ô Tereza, onde é que tu vai uma hora dessa? Ela, não, eu vou lá em casa da minha irmã, que a minha irmã ligou para mim, que falou para mim que era para mim ir lá para casa dela, ficar lá com ela. Tá. Foi. Mas a energia... Naquele tempo, hein? A energia era dali daquele prédio do Costa até lá em cima na casa do falecido Sansaquete. Pô, não tinha energia. Não tinha energia Não tinha, aquilo não tinha energia. Era tudo na lamparina ainda. Era, a energia lá era tocada a água. Quando era 10 horas da noite, apagava tudo. Eles desligavam o motor e apagavam. Aí ela foi. Dali um pedaço eu passei e desagorei assim. Entendi tudo. Agora eu já sei onde é que a Tereza vai. O Chimba tá levando a Tereza embora. Quando chegou no dia 1º de janeiro,
Eu saí de lá, eu digo, ó, eu vou lá na praça para ver como é que tá o teu pai. Eu vim, saí de lá, de a pé, devagarzinho. Ela ficou. Cheguei ali no bar onde era a sapataria do Betinho. Aham. Eu cheguei ali, o velho estava ali sentado jogando canastra. Ele perguntou para mim assim, onde é que está a Terezinha? Eu digo, a Terezinha está lá comigo. Tá, e vocês estão aonde? Eu digo, nós estamos lá em casa da minha irmã. Aí ele perguntou umas coisas ali, eu digo assim, tá, o quê? O senhor quer ela de volta? Se eu quiser ela de volta, eu trago. Já dissesse na lata, já? Já. Digo, se eu quer ela de volta, eu trago. Não, eu só queria saber onde é que ela está. Não, ela está lá comigo. Aí, fui ali, conversei um pouco, embora. No outro dia de manhã, eu levantei, saí, fui lá trabalhar. Lá no Luiz. Quando eu vim de lá, passei na casa dele, ele disse para mim, tu disse para Terezinha, se vocês quiserem vir morar ali em casa, porque a Vaci pode dar ataque e a Terezinha estando em casa, a Terezinha olha ela. Eu digo, não, eu vou chegar lá e vou falar com ela. Se ela quiser vir, tudo bem. Se ela não quiser vir, aí eu não posso fazer nada. Tá, no problema é dela. Aí cheguei lá, falei com ela. Aí quando chegou na segunda-feira, eu vim embora, vim trabalhar. No outro dia eu vim trabalhar. Aí eu digo, quer ir agora comigo ou tu vai mais tarde? Não, eu vou mais tarde. Então tá. Aí ela veio. Aí nós ficamos morando na casa do velho lá. Uhum. Moramos lá. Quando chegou o mês de janeiro, mês de fevereiro, fomos lá, casamos pelo padre. Aí ficamos um ano. Eu disse para ela assim, ó, agora eu vou ficar um ano contigo, sabe? Porque se eu não gostar, eu te mando embora. Aí fiquei um ano. Quando fez um ano, em janeiro, dia 9 de janeiro, eu levei ela para o hospital para ter o primeiro filho. Eita coisa boa. Chimba, foi muito bom conversar contigo hoje. Certo. A gente vai voltar a marcar outra entrevista, Não. fazer um bate-papo desse bacana. Tem mais alguém aí, Rádio, pra gente ir? Um abraço para Neuza Martinho. Neuza Martins, muito obrigado. Neuza Martinho. Martinho, muito obrigado. E a todos vocês que estão aí, que nos acompanharam nessa entrevista, que não se identificou e nós não conseguimos vê-los, a todos vocês, muito obrigado. Esperamos que tenham gostado demais dessa entrevista. Hoje o nosso convidado é o Alno. Aldo. Wilson. Alno. Não é Aldo, é Alno Wilson. Valêncio. Valêncio. O popular Chimba. Ficou fácil agora. Chimba, muito obrigado por ter vindo. Foi uma alegria em conversar contigo. A hora que precisar, é só Mas me ligar. fica mais sentado aí um pouquinho. Não, eu quero... Senta só um pouquinho. Pois Senta, é, já já- estamos encerrando. Tá. Senta aí. Isso. Então vamos fechar aqui com chave de ouro. Gente, a todos vocês, muito obrigado. Voltamos amanhã em mais uma entrevista a partir das 9 da manhã. Grande abraço, até lá.